Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós iniciamos mais um programa Meditando a Palavra. E com essa mesma alegria de quem anuncia a boa nova de Jesus Cristo, é que acolhemos você que está conosco nessa meditação da Palavra. E nós esperamos que a palavra que hoje nós iremos partilhar possa tocar o seu coração e ali fazer morada. Iniciemos traçando sobre nós o sinal de nossa fé, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. E para melhor compreendermos o que o Senhor quer nos falar neste texto, vamos relaxar o nosso corpo e a nossa mente. Então, como nós já sempre fazemos também em outras meditações, é importante silenciar para que nós possamos nos desligar dos barulhos, para ouvirmos somente a voz de Deus que quer nos falar. E para isso também vamos invocar o Espírito Santo para que ele ilumine a nossa mente, nos dando discernimento e compreensão desta palavra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Agora, com o coração abrasado pelo Espírito Santo de Deus, podemos ouvir atentamente o texto. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Estava próximo a Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. No templo, encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombos, e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: Tirai isso daqui. Não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: O zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: Que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: Destruí esse templo, e em 3 dias eu levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário, e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Jesus estava em Jerusalém durante a festa da Páscoa. Vendo os sinais que realizava, muitos creram no seu nome. Mas Jesus não lhes dava crédito, pois ele conhecia todos e não precisava do testemunho de ninguém acerca do ser humano, porque ele conhecia o homem por dentro. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nesse texto de João, nós vimos Jesus um pouco diferente, né? Um Jesus mais severo, um pouco diferente daquele Jesus que a gente vê nos textos, manso, né? Anunciando o Evangelho. Mas aqui vamos entender um pouquinho esse texto, nessa passagem. Para isso, nós vamos recordar um pouquinho como era o templo no tempo de Jesus. Por tradição, os judeus subiam a Jerusalém pelo menos uma vez ao ano, né? Eles percorriam longas distâncias, muitas vezes em caravanas. Era bem sofrido para eles fazerem essa viagem, mas eles faziam isso
por causa da purificação, né? Onde no templo eles ofereciam sacrifícios, né? Que eram animais que eram queimados para expiação dos pecados, né? Então, havia muitos animais, né, ali na porta do templo para ser vendido, porque essas pessoas que percorriam essa distância não iam trazer os animais, porque muitas vezes podiam chegar mortos, né? Então ali eles compravam. Então, os que tinham mais condições ofereciam bois. A classe média já eram as ovelhas. E os pobres, né, aqueles que eram mais pobres, ofereciam um par de pombos. Então Jesus chega no templo e se depara com esse comércio, né, os cambistas à porta, né? Então Jesus ele toma essa atitude, né, de expulsar esses vendedores do templo, né? Então Jesus, o que na verdade também deixou ele assim, vamos dizer assim, furioso, né? É o fato da exploração também do povo, né? Aquilo havia uma exploração por parte desses vendedores, né? Mas o que mais me chamou a atenção no texto foi o zelo, a palavra zelo, né? Que ele aparece no Antigo Testamento e aqui os discípulos também vão recordar aquele momento, né? Naquele momento eles recordam desse texto do Antigo Testamento, que na verdade é o Salmo 69, versículo 10. O zelo por tua casa me devorará. A atitude de Jesus, ao expulsar esses cambistas, esses vendedores, era porque ele estava zelando pela casa do Pai, né? Ali era um local de oração, e não de comércio, de exploração, né? Então, essa palavra, zelo, me fez refletir, sabe? Como que eu estou zelando pelas coisas de Deus? Será que eu estou com zelo pela casa do Senhor? Zelo pela Eucaristia, pela adoração ao Santíssimo? Eu estou aproveitando os bons momentos que a Igreja nos oferece para estar mais na presença do Senhor e gerar uma intimidade maior com Ele em sua casa? Pensamos, você também que está aí com a gente nessa reflexão, nessa meditação, vamos, né, pensar se nós estamos também tendo esse zelo com as coisas de Deus, como Jesus teve ao expulsar esses vendedores e cambistas que estavam à porta do templo. O Senhor nos falou até agora, e agora nós vamos, com o espírito já revigorado por essa palavra, chegou a nossa hora de responder ao Senhor, através da oração que brotou em nosso coração. Para que minha oração seja agradável a Deus, as minhas palavras, né, e a minha vida toda, ela tem que ser orientada por Deus, né? Então, eu tenho que falar e agir de uma mesma forma, com coerência, né? E isso é de acordo com os mandamentos, com a lei de Deus, né? Ser obediente à lei de Deus. E isso vai fazer com que eu esteja cada vez mais próxima dele, né? Então, esse caminho é uma escolha de um caminho mais perto dele, né? Porque o Jesus Cristo ressuscitado, ele é a nova lei, né? Ele trouxe, né? Ele veio desmanchar, assim como ele fez no templo, né? Ele veio purificar, né? E vem destruir tudo que está errado, né? Da minha relação com Deus. Então ele renova tudo que está errado dentro de mim, né? Então a minha oração ela tem que ser pura, com o coração também, como Jesus fez lá no templo, com o coração purificado, porque a purificação no templo nada mais foi do que o início de um novo tempo, de uma nova forma de ver, de uma nova proposta de vida. E, né, através disso eu peço, né, nesse terceiro domingo, nessa terceira semana da Quaresma,
eu peço que, Senhor Jesus, eu quero purificar o templo que sou eu. Purifica minha mente dos maus pensamentos, meu coração dos maus desejos e sentimentos, meu corpo das inclinações ao pecado e aos vícios. Eu quero ser um templo vivo e santo do Teu Espírito. Liberta-me de uma religiosidade de trocas, como se eu pudesse comprar a minha salvação. Eu quero fazer esse chicote e expulsar de mim todas as feras. Despertar a minha alma para a verdade e para a santidade. Lava-me, purifica-me, Senhor. Amém. Após ouvirmos a palavra, meditarmos e rezarmos, o que ela mudou em mim? Qual o efeito que ela provocou em mim? Qual o compromisso que eu assumo para a minha vida, movido por essa palavra? Você que nos acompanha nesta meditação pode também fazer um propósito para a sua vida através da meditação dessa palavra. Diante dessa palavra, me comprometo a zelar mais pelas coisas do Senhor, cuidar e respeitar a Igreja, que é o corpo de Cristo, zelar cada vez mais pela escuta da palavra, sabendo que ali é o Senhor quem me fala com amor, me ensinando a trilhar o caminho da salvação. Nesse tempo quaresmal, a palavra de Deus, ela se torna uma ocasião para a gente se renovar. Então eu quero encerrar hoje esse programa, pedindo que a gente nesse tempo faça com que a palavra nos ajude, nos dê força, para nos lavar, nos purificar, a tirar o mal que há em nossas ações, eliminar o fermento velho para ser uma massa nova e celebrar assim em breve, a festa do Senhor vivo ressuscitado. Então, pratique neste tempo quaresmal a leitura orante diariamente. É tempo de conversão, de mudança de vida. Peçamos ao Pai que nos ajude a ser fiéis e obedientes à sua palavra e à sua lei. Vamos rezar um Pai Nosso e para que possamos encerrar esse momento de oração, pedindo que a palavra dele realmente seja a nossa força e a nossa luz. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.